Estas 3 coisas vão te ajudar a entender melhor seu negócio para que ele possa crescer. Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui da UGestor 360, em que a gente analisa os diferentes âmbitos do seu negócio, da sua empresa, para ela poder melhorar. E hoje, mais uma vez, estamos com Alessio, o CEO da UGestor, que vai esclarecer muitas dúvidas para a gente, trazendo toda a sua experiência para você que está do outro lado, poder entender um pouco mais sobre essas 3 coisas. Antes de começarmos, eu vou te convidar a você se inscrever no nosso canal, deixar seu like e ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo. Seja muito bem-vindo, Dr. Alessio. Tudo certo? Fala, seu Bolívia. Muito bom. Tudo certo, graças a Deus. Bom demais, Alessio. Alessio, acho que entrando em coisas para entender seu negócio, acho que a gente não pode começar sem falar em métricas, né? Dados, números. E o quanto isso já passei por empresas que muitas vezes é negligenciado. Só que se você não tem um número, né? Você não tem uma orientação. Se você não toma decisões baseadas em dados, você está apenas fazendo palpites, né? E entrando nesse âmbito, Alessio, quais você acha assim que são dados chaves para um negócio que todo empresário tem que dominar na ponta da língua? Porque se alguém perguntar, o empresário tem que responder de forma imediata. Bom, né? Como sempre, você sempre tem abordado a gente aqui com perguntas muito profundas, né? E como sempre, elas são bem complexas. E daí eu tento, né, de certa forma, ser útil, né, aos nossos ouvintes, aos nossos clientes, nossos parceiros, trazendo aqui troca de experiência para que possa ser útil para eles, né, no dia a dia, porque, na verdade, a gente tem que ser objetivo, né? Nós não estamos aqui para filosofar o conhecimento, para debruçar no entendimento, no correto de interpretação. Não, nós estamos aqui para ser útil para o nosso parceiro, para o nosso cliente e para o mercado, ok? Então, dentro do que você falou, primeiro cabe a gente lembrar que nós estamos aqui, né, já há um bom tempo com esse nosso projeto, graças a você, inclusive, que tem sido a coluna nesse projeto, a gente está trazendo para o empresário, né, o que é importante ele ter no dia a dia ali, né, controle de estoque, controle financeiro, entendimento de fluxo de caixa, ele tem que dominar o compras, ele tem que ter um RP que faça com que o sistema, que o projeto dele, que a empresa dele tenha controle, gere informação. E aí chegamos hoje, né, nesse tópico muito relevante. Parabéns aí a você para estar levantando essa carência, né, esse tópico de tamanha relevância no mercado, que nada mais é, Bolívia, do que essa sua pergunta. A resposta seria quais são os indicadores importantes, né, as métricas importantes que o empresário precisa ter, né? Então, se nós passamos por todas as ferramentas, ou praticamente quase todas elas, de gestão aqui nesses últimos 3 meses de podcast, agora chegamos no suprassumo da gestão, né? Nós falamos sobre como ter essas ferramentas. Equipe, sistema, tecnologia, RP, né? RH, pessoas. Tá, mas e aí eu tenho? Segunda pergunta que você colocou. E para entender? E para aplicar? Então hoje eu acho que seria muito bom a gente focar em como entender. E se você não entende, você não consegue aplicar. Se você não entende, Bolívia, você não consegue nem ter. Eu falo sempre isso, Bolívia, no mercado hoje. A nossa maior dificuldade em vender gestão ou vender consultoria em gestão empresarial é porque primeiro eu preciso construir a necessidade na cabeça do meu cliente. É como se eu falasse assim, Bolívia, eu tenho que mostrar que você está cego para depois eu te vender o óculos. Você me entende? Então, essa sua pergunta foi super top. Por quê? Alessio, como é que você faz para saber para o cliente saber que ele está cego, que ele tem uma miopia, que ele tem uma catarata, que ele tem algum desvio de visão, qual o olho dele que é o positivo, qual o olho que ele é o negativo? Então eu tenho que primeiro fazer um exame, e às vezes a gente faz esse exame gratuito, por isso que a gente tem aí, né, projetos que conseguem fazer, alguns parceiros, a gente faz, por exemplo, nós temos parceiros hoje que faz uma consultoria gratuita, que seria uma espécie de um exame de vista, para dizer assim, Bolívia, você tem uma catarata, tu precisa fazer uma cirurgia. Então entender esses indicadores, assim, um preâmbulo inicial para a gente, seria mais ou menos isso.
Entendi. Eu preciso mostrar para o empresário que ele não está enxergando bem para depois eu construir com ele um óculos adequado para ele enxergar melhor o negócio dele. Ficou claro? E essas basicamente são as métricas, né? E aí chega nas métricas. Por que é complexo? Porque não é um óculos, né? Não estou dizendo que um óculos é uma coisa simples, né? Mas também não é tão complexo quanto, digamos, um indicador desse. Então, por exemplo, Alessio, quais são os principais indicadores? Qual é o mais importante? Qual é o menos importante? Qual é o mais adequado? E aí você cai agora no campo da relevância e da importância, né? Todos são importantes. É óbvio que nós vamos ter casos, por exemplo, que se você é um prestador de serviço, o indicador, uma métrica de produção não te interessa. Mas todos os indicadores de serviço são importantes para você. Não quer dizer que você vai ter todos, porque indicador gera custo, né? Então, assim, hoje a nossa ideia aqui é a gente falar sobre essa importância, a gente pode falar sobre isso, e a gente entrar um pouquinho em cada um deles, né? Porque o que eu noto, Bolívia? O nosso cliente, que é o empresário, ele não sabe que ele está enxergando distorcido por causa da catarata, de uma miopia, por causa de um problema de visão de família, né? de geração que veio do passado, então ele não sabe. E aí é onde a gente entra. Então, nós temos vários indicadores aqui que nós podemos falar sobre eles, então a resposta seria, qual o mais importante? Eu sempre defendo. Primeiro, percentual de lucro bruto. Segundo, percentual ou margem de lucro antes do imposto, antes da depreciação, antes dos juros. Né? O mercado chama de EBITDA ou de EBIT, que seria sem a depreciação, e o EBITDA com a depreciação. E o último, que eu chamo de contra-cheque do empresário, é a margem de lucro líquido. Então, acho que a gente pode debater um pouco sobre eles aqui hoje. E aí você vem na sequência, né? Por exemplo, índice de endividamento. Por que muitos empresários quebram no Brasil, Bolívia? Porque ele não acompanha um indicador-chave chamado índice de endividamento. Bolívia, se você estava devendo 20% do seu patrimônio no ano, e você trabalha pra caramba, abre lojas, abre mais mercado, mais loja, mais oficina, mais hospital, não importa o ramo. E o seu endividamento aumentou para 40%. Você continua abrindo mais loja, abrindo mais mercado, ganhando mais dinheiro, seu endividamento vai para 60%. Então não confunda ganhar. O mercado mistura, né? A margem líquida é lucro. Endividamento é quanto você está alavancado em relação à sua dívida. Então, é isso que eu quero trocar ideia com você aqui hoje. Para esclarecer isso, entende a diferença. E o empresário, muitas das vezes, ele não sabe isso. E aí ele navega, né? Ele pilota o avião dele, o Boeing dele, sem ter equipamentos, né? de pilotagem, ok? Então, nós temos também, por exemplo, reserva de fluxo de caixa. Eu conheço gente que não tem fluxo de caixa, mas tem reserva. E eu conheço gente que tem fluxo de caixa, mas não tem reserva. Vou falar sobre isso. Importante bater um papo aqui. Eu separei alguns aqui, quando você me falou dessa tópico de hoje. E aí nós temos também aqui, né, a questão de origem e aplicação de recurso. É muito importante você saber de onde está vindo o teu dinheiro. Para onde ele está indo. Ok? A antiga e famosa doar. E por último aqui eu separei aqui uns 7, né? Então tem um também de muita relevância aqui, que é o índice de giro de estoque. Eu já vi casos absurdos de empresário que não olha para o giro de estoque e tem um prejuízo enorme, estoque inadequado, entendeu? Casas Bahia é um grande exemplo para a gente aí de estoque lá embaixo, né? Giro de estoque bem pequeno, vende o que não tem. Então, assim, acho que dá para a gente trocar uma ideia aqui. Esses seriam os principais e a gente tem aqui um tempo para trocar uma ideia aqui para a gente ver o que a gente pode falar sobre eles. Bom demais, Alessio. Antes da gente continuar, eu vou te convidar, você que está do outro lado, a se inscrever no canal, deixar seu like se você está gostando desse vídeo e vou te dar ainda um brinde. Se você olhar aqui embaixo na nossa descrição, vai ter um link sobre a nossa consultoria gratuita. Para você ter acesso, basta clicar, responder algumas perguntinhas lá, que você pode ganhar uma consultoria gratuita com a gente, em que a gente vai olhar a sua empresa como um todo e te apresentar aquele diagnóstico, aquilo que o Alessio acabou de falar, os óculos que vão te ajudar a enxergar melhor seu negócio. Certo? Alessio, antes de entrar nessa parte das métricas, vou aproveitar esse momento para tirar uma dúvida minha. E acho que é de muita gente também, porque eu vejo que, por exemplo, muita gente fala assim, comprei um relógio lá na Shopee para vender aqui no Brasil, comprei o relógio por R$100, vou vender em 200,
eu tô lucrando lucro de 100%, né? Só que eu sei que existem outras coisas que as pessoas às vezes esquecem de contabilizar, né? E aí acredito que vem a margem, né? Tipo, qual a margem que eu tenho de fato daquele relógio que eu comprei ali na Shopee? Qual a minha margem bruta, acho que chama? A margem bruta do meu relógio. Como é que eu faço para calcular essa margem? O jeito certo, talvez você pode usar outro exemplo, não sei, um relógio, né? Mas como é que eu chego nessa conta? Bom, eu começaria a responder você, Bolívia, fazendo uma outra pergunta. Por que tem margem bruta e por que tem margem líquida? Já pensou nisso? Aí você me pegou. Tá vendo? As pessoas, por não dominar o conceito de margem bruta e não dominar o conceito de margem líquida, eles não sabem por que tem as duas. E aí eu vou te explicar o conceito das duas e vou te responder a tua pergunta. Vamos lá. Margem bruta é nada mais do que o meu preço de venda menos o meu custo do produto. Então, se eu comprei esse relógio por R$100 e vendi por 200, você tem uma margem bruta de 100%, concordo com você. Só que você não tem custo, você não tem despesa. Porque você não é empresa, você não paga aluguel, você não pagou imposto, né, se estiver aí dentro do limite aí da regra do governo, se você estiver dentro do limite de isento, você não pagou imposto, você não pagou logística, você fez o processo, pegou o relógio, entregou para o seu amigo, recebeu R$200. Nesse caso, a sua margem líquida é igual a quem? A margem bruta. Ponto. Uma coisinha antes da gente entrar no detalhe da questão da margem líquida e da diferença. É que tudo que você gasta, Bolívia, para o produto chegar na mão do seu cliente pronto para você vender, considera custo. Então, se você comprou o relógio por 100, pagou mais 20 de frete e mais 30 para importar, então ele não custou 100, já custou 150. Porque tudo que você gastou para chegar pronto para vender, no conceito econômico, que é pacificado, né, no entendimento de estudo, isso é custo. Perfeito? Vamos simplificar. Se você compra um relógio por 100 e vende por 200, não tem outras despesas, nem tem mais custo, a sua margem líquida é igual à margem bruta. Então tá bom. O que as pessoas se esquecem é que para vender um relógio, é possível, Bolívia, eu comprar um relógio e vender para o meu amigo e eu mesmo pegar e entregar para ele, não pagar frete, não pagar imposto, não pagar nada? É possível, porque é um relógio. Agora, você consegue montar uma rede de relojoaria e comprar relógios em grande quantidade e vender em grande quantidade sem ter um marketing, um jurídico, um comercial, um administrativo, um financeiro, uma logística? Não. Então, aí onde está o problema. Tem gente que fala assim, não, eu conheci um empresário uma vez que ele montou a indústria, não vou falar de que é, não, que se eu falar o pessoal vai saber aqui em Brasília, e ele fez um cálculo de custo maravilhoso, é indústria, vou falar que é indústria de líquido, porque se eu falar alguma coisa a mais, vão saber o que é. E ele fez a conta, eu produzi aqui uma quantidade X de líquido, de produto, vou vender, e aí convidou vários amigos e mostrou a margem, os amigos entraram também. Ele não dominava e nem os amigos. Margem estava maravilhosa, a margem bruta. Só que eles esqueceram que quando eles fossem vender aquela quantidade suficiente para dar um bom dinheiro para todo mundo, ele precisaria ter uma indústria, precisaria ter um galpão, precisaria ter 10 caminhões, precisaria ter empregado, equipe de marketing, comercial, contabilidade, jurídico, sistema. Quando ele juntou isso tudo, ou seja, as despesas... Bolívia, aí vai o conceito. Qual é a diferença de despesa para custo? Custo é tudo que está junto do produto. Despesa é tudo aquilo que eu preciso para vender o produto, mas ele está do lado. Então, o contador está junto do produto? Não. Mas você consegue ter uma empresa sem contador? Não consegue, então ele é despesa. O advogado está dentro do produto? Não. Mas o advogado, precisa do advogado para vender? Precisa. Então, por isso que se chama despesas. E aí, o que é margem bruta, Bolívia? É o valor da venda menos o custo do produto. Isso é bruto. Quando eu deduzo as despesas, aí eu chego na margem líquida. Então, Bolívia, olha o guarda-chuva. Valor da venda menos o custo do produto ou do serviço, eu tenho margem bruta. Margem bruta menos as despesas, eu tenho margem líquida. Por que o teu caso aí do relógio, a líquida é igual à bruta? Porque você não tem despesa.
Você pega o relógio lá na importação, no correio, você mesmo entrega para o seu amigo. Cadê o frete? Cadê a logística? Cadê o contador? Cadê o advogado? Cadê o marketing? Você é um profissional da área de marketing. Eu consigo vender alguma coisa sem marketing hoje? Mas o cara que pega um relógio sozinho e compra na Shopee e vende, ele não gasta nada com marketing. Por isso que ele só tem o custo do produto. Pasme. O vilão de um negócio é custo do produto, tributo e logística. Custo, tributo e logística. Dos três, o pior não é o custo do produto. Hoje nós vivemos num país, quando você vê falar um país que o custo dele é caro, sabe por que o nosso país é um país de custo de muito, muito caro para a indústria? Porque todo produto, Bolívia, que você analisar no Brasil, a logística é maior do que... A logística e o tributo é maior do que o custo do próprio produto. Quando você toma uma cerveja, o custo do malte, o custo do líquido, do malte, do lúpulo, é muito menor do que a embalagem, a logística e o tributo. Você sabia disso? Você está tomando aqui uma cerveja aqui, um long neck. Você pagou R$10 nela. O líquido que você está tomando custa R$1. O tributo custa 3. A embalagem custa 2. A logística custa mais 2. Aí vem mais a margem de lucro do dono, que custa mais 3, fecha nos 10. Você entende por que o Brasil as coisas são muito caras? Por conta disso. Então, margem bruta é o valor de venda menos o que eu gastei para ter o produto ou serviço. Isso é margem bruta. Por isso, Bolívia, que aí tem um detalhe importante agora, que vem a aula de análise de DRE, né? Para que serve isso, então? Porque se uma garrafa de Heineken custa R$5 e eu vendo por 10, se eu vender 10 mil garrafas de Heineken, quanto é que vai custar cada garrafa? Os mesmos 5. Então, o custo vai subir de acordo com a venda. Mas o contador aumenta o aluguel, a mensalidade dele por conta da venda? O aluguel aumenta por conta porque vendeu mais? O financeiro aumenta? Que mais? O marketing aumenta? Não. Por isso que as despesas são separadas do custo. Tá aí a resposta. Para que você possa ter uma visão do que é custo fixo, do que é variável. Ou seja, o que você gasta para fazer o relógio? Se você importar um relógio por 100, você gasta 100 de relógio e vende por 200. Se você importar 10 relógios, você vai gastar 1.000, porque você comprou 10 relógios. Mas o seu custo de entregar é o mesmo. No sentido de você mesmo executar o processo. Então essa que é a diferença, Bolívia, entre margem bruta e margem líquida. Margem bruta é o valor que eu tive de margem dividido pelo meu valor de venda. Margem líquida é o valor que eu tive de lucro líquido dividido pelo meu valor de venda. Você dividir, você acha a margem. E aí muita gente faz gestão de empresa, muita gente precifica. Tá aí as anomalias no mercado. Porque se você precifica serviço ou produto, se você faz promoções, você faz evento de marketing, evento comercial, tabela de preço. Quem trabalha com isso, gente? Tabela de preço, precificação. E você não domina margem bruta, margem líquida, você está fadado a estar fazendo a coisa totalmente cego, sem nexo. Porque é muito simples, olha uma conta aqui. Ó. Se eu tenho um produto que custa 10 e o meu custo de administração, que seria a minha despesa, custa mais 10%, então eu pego os 40%, o meu valor, e divido pela minha margem de 10% e vou chegar na minha precificação. Como é que eu precifico? Eu pego o valor do produto e divido pelo meu markup. Markup nada mais é do que você pegar 100% e tirar o percentual. Se eu falei que custa 10%, eu tenho mais 20% de imposto e mais 10% de frete, e eu quero 20% de margem, então 20 com 20, 40, com 10, 60. 100 menos 60, 40%. Eu pego o valor da mercadoria que custa R$10 e divido por 40. Vou achar meu preço de venda. Isso é precificação. Então, assim, se você não entender todo esse contexto de margem bruta, margem líquida, você não consegue precificar correto. Você não consegue. E aí você vai ter que entender que tem coisas que é variável, tem coisas que é fixa. Igual eu falei, o imposto é variável.
Ele segue o valor da mercadoria, segue as vendas. O custo do produto, ele é variável, segue o valor das vendas. Já o contador, não. O aluguel, não. Por isso que a gente separa. Essa é a resposta. Entendeu? Bacana, Alessio. Você explicou, ficou muito claro para mim agora, né? Que é margem líquida e que é margem... Margem bruta. Margem bruta. E por que existe o EBITDA, então? Ah, muito bom. EBITDA e o EBIT, né? Na verdade, qual a Bolívia, diferença deles dois? É porque o EBIT, ele não... EBIT, né, é um termo em inglês, né? É Earnings Before Tax, né? E o EBITDA é Earned Before Tax, Interest, que é juros, né? E também a depreciação. O que acontece? Numa apuração de lucro, você coloca juros. Então, imagine que você tem uma empresa, Bolívia, que ela paga 200 mil de juros por mês. Porque você está endividado, você tirou dinheiro da empresa, você investiu muito e tu está devendo muito no banco e tu paga 200 mil de juros por mês. Perfeito? E eu olho a tua DRE e falo, ó, ele vende 1 milhão, paga 200 mil de juros e sobra 100 mil. Quantos por cento dessa empresa está dando de lucro? Se sobra 100, ela vende 1 milhão. Qual é a margem dela de lucro? Líquido. 100 por 1 milhão? 10%. Que eu já vi que você não é muito bom de conta. Ainda bem que você não é, porque eu sou. Então, olha só como funciona, Bolívia. Eu peguei a tua DRE, analisei o teu negócio, eu quero comprar a tua empresa. É para isso que serve, eu vou te dar aula aqui agora. Para que serve o EBITDA, tá? Perdão, para que serve o EBIT? Que é só menos juros, tá? Então, olha só. Eu pego aqui e olho a sua DRE, está dizendo, ó, vende 1 milhão, paga 200 mil de juros, tem 100 mil de depreciação, e está dando 100 mil de lucro. Bolívia, se ela está dando 100 mil de lucro, com 100 mil de depreciação e pagando 200 mil de juros, para que serve esse indicador? Se eu tirar os juros, que é 200 mil, e tirar a depreciação, que é 100 mil, porque eu vou comprar os equipamentos, o equipamento é meu, e ele está dando 100 mil de lucro, não vai aumentar mais 300? Então ela está dando quanto de lucro? 400. Então a margem que eu vou ter não é 10, é 40%. É para isso que serve, entende? Entendi. Porque olha só, se eu comprar a empresa, eu não vou pagar as dívidas? Sim ou não? Sim. Acontece muito. Às vezes você tá pagando 200 mil de juros para mim. Para mim. Eu tô vendo que você não está dando conta mais de pagar os juros. Se eu comprar a tua empresa, esses juros eu não vou mais receber, mas eu vou ficar com a tua empresa. Então, qual a conta que eu faço? O lucro que eu vou ter não é só 100. Eu vou ter um lucro de 400. Porque eu vou parar de pagar os juros. Por isso que você tem os 3 indicadores. Os 2, né? O EBIT é só com T. O T é de tax, que é imposto. Para que serve o EBIT sem imposto? É só para você olhar assim, ó. Se eu tiver esse mesmo negócio aqui, se eu tivesse num país que não tem imposto, você compara, o EBIT serve para você comparar muito o negócio sem olhar a carga tributária, entende? Porque às vezes você vende, igual, por exemplo, vamos pensar a Tesla. O cara vende, né? O Elon Musk vende carro no Brasil e vende carro na Indonésia. Se o Brasil tem 40% de carga tributária e a Indonésia tem 10%, ele, quando vai analisar o negócio, se ele não tirar o imposto, ele fala, porra, o Brasil tá ruim. Não, às vezes não é que o Brasil tá ruim, é o imposto que tá matando. Aí ele chega até para ter argumento, para pedir um benefício para o governo, para negociar um projeto de emprego, para trazer investimentos bilionários. Tu acha que quando essa galera que vem fora do Brasil, que investe bilhões aqui no Brasil, eles não fazem esse... Aí vai para um estado, procura lá um benefício. O que ele mostra? Olha, se eu abrir essa mesma fábrica em tal país, com o mesmo negócio, o mesmo custo, eu teria esse lucro aqui. Então eles comparam o negócio, Bolívia, sem tributo. Por isso que é EBIT, que é Earnings Before Tax, ou seja, ganhos antes do imposto. E o EBITDA é Earnings Before Tax, Interest, que é juros, e Depreciation, que é a depreciação. Você está entendendo? Depreciação e amortização. Por isso que é EBITDA que é escrito, né? Então, aqui, quando eu tiro a depreciação, a amortização, os juros e o tax, que é o imposto, eu tenho uma análise fria, líquida, só do negócio. Se não existisse imposto, se eu não precisasse de equipamento, de depreciação, se eu não tivesse juros, se eu não tivesse endividado, como é que estaria o negócio? É para isso que serve. Por isso que hoje esses indicadores, Bolívia, eles têm tanto peso. Porque hoje o mundo é o quê? O mundo não é feito de investimento? Quem tem um negócio pequeno, o sonho dele não é que um grande venha investir nele, mas como que o grande vai investir?
Ele vai ter que analisar a rentabilidade. E como que ele analisa? Indicadores. Por isso que tem gente que quer, Bolívia, montar um negócio, estruturar e vender, mas ele não domina indicador. Como? Entendi. Como é que eu vou vender para você um negócio se nem eu sei se o indicador é bom ou ruim? Com qual argumento que eu vou te vender? Só se você, desculpa, for Leigo, né? um total leigo e, como diz o outro, leigo com atitude para pegar dinheiro, milhões e botar no negócio que nem você sabe a rentabilidade. Como é que as pessoas... Eu me pergunto isso todo dia, Bolívia. Como é que o brasileiro negocia empresas sem dominar isso? Arriscando, chutando, e o que mais acontece é gente sendo enganada, passando por problemas e passando por como diz, decepções, né? Porque investe com o coração, vê o prédio, vê a máquina, vê o caminhão, vê, nossa, eu tenho uma frota. Quando vai ver o EBITDA, quando vai ver a margem, não está batendo. Ok? Entendi. Alessio, e você deu um exemplo, por exemplo, agora da Tesla, né? Nível internacional. Mas o EBITDA a gente também pode usar dentro do Brasil? Assim, tipo assim, quero levar essa empresa lá porque tem a melhor carga tributária lá em Minas Gerais. Ou não é tão útil nesses casos? Bom, na verdade não, né? Porque, veja comigo aqui, ó. O que você pode fazer é você, por exemplo, montar um EBIT aqui em Brasília, que é DF, e olhar ele em São Paulo. Porque você vai... o que vai mudar? O que vai mudar é a carga tributária municipal e estadual. Entendeu? Então, por exemplo, serve para quê? Por exemplo, eu tenho uma empresa aqui em Brasília. Eu falo assim, se eu montasse essa mesma empresa lá em Manaus, eu teria... o ganho melhoraria. Só que é o seguinte, só que aí você tira o imposto para você analisar seu imposto. Para você, por exemplo, se você tem um ganho de 5% de tributo mudando para Manaus e você vai ter um acréscimo de 4% no custo, porque lá é muito mais longe do que Brasília, vale a pena? Entendi. O grande X, essa palavra X está em alta, né? Bolívia, o grande X é tomar decisões de forma concreta, de forma segura, com números. Você é especialista em indicadores? Gosto bastante. Mas você é especialista? Eu acho que não. Nesses aqui econômico, não. Não. Tudo bem. Você já foi um presidente de uma grande empresa? Não. Então tá bom. Digamos que você é presidente de uma multinacional. Aí eu chego para você e falo assim, ó, senhor presidente, nós estamos aí levando para votação, o conselho vai votar hoje, aquele que a gente vê no filme, né? Aqueles conselhos com 40 pessoas, e tá aqui os números. Se a gente fechar a fábrica aqui na Alemanha e abrir nos Estados Unidos, tá aqui os índices variando. Ele vai mostrar, ó, o índice tributário vai variar para baixo ou para cima. A logística vai variar para baixo ou para cima. Por que a logística? Porque depende de onde está o seu cliente. Se o seu cliente está 70% na Europa e você traz a fábrica para a América, você vai gastar mais com logística, porque você vai ter que cruzar o oceano. Então, se você tomar uma decisão... Agora, imagina, você vê que tomar uma decisão com números de uma multinacional, se ela vai mudar ou não de continente, eu acho mais fácil do que decidir se você vai... O seu cachorro quente, você vai ficar na frente do Mané Garrincha ou se você vai para o Bezerrão. Sem números. Bolívia, você vende quantos cachorro-quente quando você vai para o Mané Garrincha no dia de jogo do Flamengo? Não sei. Quantos cachorro-quente você vende lá na Boca do Jacaré quando tem jogo do Brasiliense? Também não sei. E aí, tu vai vender cachorro-quente no Mané Garrincha ou tu vai vender no... Não sei. Agora, se eu te falo, senhor Bolívia, tá aqui o índice. Ó. Se você mudar a fábrica da Alemanha para os Estados Unidos, nós vamos ter um acréscimo de 8% sobre a nossa venda bruta na logística, porque tem que cruzar o oceano. E nós vamos ter uma economia de 4% no tributo, 4% no marketing e mais 4% na questão salarial. Um exemplo. Digamos que lá a mão de obra é mais barata. Que não é, né? Na América não é mais barata, mas digamos que seja. Aí você faz a conta aí.
4 com 4 com 4 dá quanto? 12. Eu te disse que se você mudar, você vai ter um acréscimo de 8% no tributo, mas vai ter 12 de redução, não foi? Não, perdão. Você vai ter 8 na logística e vai ter 12 de ganho. E aí o que você faz? 12 menos 8 é quanto? 4. Aí você vende 1 trilhão por ano. Aí é grana, meu amigo. É mais fácil você tomar uma decisão com números de uma multinacional europeia mudar de continente com dados. Lógico, tem que ser dados de qualidade, com alguém que sabe fazer a conta, tributação, logística, tudo mais. Ah, você vai economizar, só que é o seguinte, você vai ter que, para você mudar a planta, você vai gastar 1 bilhão. Tá, mas isso aí você faz, ele dilui enquanto... Nós vamos ficar lá 10 anos nos Estados Unidos, que nós ganhamos lá um benefício com o governo de 10 anos de isenção de imposto. É assim que você acha por que o chinês sai de lá e vem aqui, acabaram de investir agora, vão investir na planta na Bahia, 20 bilhões aqui numa fábrica de carro. É assim que eles fazem. É simples. Tomar decisão, Bolívia, com dados. Se você tem o dado, lembra da sua pergunta aí? Se você entende o dado, aí qual é a terceira parte? Fica fácil você aplicar o dado. Aplicar a informação, aplicar a metria, aplicar o indicador. Agora, se você não tem o indicador, você está morto. Se você tem, mas não... Você está cego. Você não entende, você também está cego. Hoje eu tive o prazer de almoçar com uma pessoa que ela não enxerga. Sentou do meu lado lá mais uma colega dela. Que coisa linda. Ela não enxerga. Só que ela entende de alimentação, conversando sobre chuchu, sobre abóbora, sobre carne, sobre... Você vê que ela tinha alimentação, ela entende. E ela era cega de visão, mas de entendimento não. Então, você empresário que não tem indicador de metria, indicador de entendimento da sua empresa, você não domina, não entende ele. Logo, você não aplica. Está fadado ao fracasso. Infelizmente. Eu acabei de dar um exemplo aqui agora. Você responda para mim, você acha mais fácil você tomar essa decisão aqui do cachorro quente ou a outra lá? A outra lá tem dado. E se você é um diretor executivo e você está bem suportado por uma equipe competente, se algum indicador aquele estiver errado, você ainda tem que cobrar da tua equipe que eles foram errados. Lógico que você é responsável porque você é o cabeça. Ainda tem isso. Então essa é a nossa visão, a importância, quando a gente fala da importância da gestão, da importância de RP, da importância de você ter números, de você ter indicadores operacionais, indicadores de gestão, é isso. Porque cada um serve para analisar um fato. E Alex, né, você mencionou agora, né, de que a empresa, se não tiver isso, concordo plenamente com você, não tiver dados, ela está fadada ao fracasso. Mas outra coisa que talvez, não sei se leva ao fracasso, mas leva a empresa a quebrar, né, é o endividamento. Aí, para entender um pouco melhor, Alessio, assim, pergunta de leigo, tá? Qual é o índice de endividamento saudável para uma empresa existir? Existe esse número? Tipo, você pode, não sei, 30%, 50% você pode meter de dívida, que tá tranquilo. Ou isso depende de outro número? Você não faz pergunta fácil, né? Na verdade, a resposta é sim e não. Existe sim uma previsão do que é mais adequado, né? Tanto que, por exemplo, você tem casos, agora mesmo eu fui consultor de uma empresa que está entrando num projeto aí do governo, muito bom, inclusive, esse projeto do governo, para liberar mais licenças para faculdades de medicina no Brasil. E lá ele coloca, né, alguns índices que eles consideram aceitáveis. Então você tem ali índices bons, índices razoáveis, índices ruins e índices inaceitáveis. Ok? Eu queria falar de duas coisas importantes. Primeiro, o índice, ele pode ser mais elástico, ele pode ser mais, digamos assim, mais arriscado, depende muito do produto. Então, por exemplo, se você está no mercado com um produto de alta rotação, de um produto muito aquecido no mercado, de um produto que ele tem muita saída, muito giro, e você alavanca para poder você expandir,
É lógico que tem um risco, porque pode dar algum problema, pode vir uma pandemia, pode vir alguma coisa. Mas você... Então, assim, a gente analisa muito o índice, Bolívia, ele tem que ser analisado junto com a qualidade do negócio. A gente tem que sair do campo só da objetividade para o campo um pouco subjetivo nesse sentido. Então, olha só comigo aqui. Seu endividamento é 10%. Não é? 10%. E você tem uma loja de roupa feminina que não é de marca. No shopping. Para mim, seu endividamento é muito. Porque você sabe que hoje você brigar com as grandes marcas está difícil, né? Você tem uma lojinha de sapato no shopping. E não deve nada. Seu índice de endividamento é zero. O que significa zero? Nós vamos fazer logo a conta, né? Seu patrimônio é 1 milhão e você tem 1 milhão. Aí é 1 para 1. Né? Se você tem um patrimônio de 1 milhão e não deve nada, seu índice de endividamento é zero. Aqui é 100. Tá vendo? Então, se você tem 1 milhão e deve 1 milhão, seu índice é horrível, que aí é 100. Se você não deve nada, é zero. Se você deve 100 mil, ele é 10%. Perfeito? Isso é índice de endividamento total. Qual é que você prefere hoje? É ter uma empresa que fabrica chip para celular e ela está com endividamento alavancada em 40%? Ou a empresa que vende sapato e está alavancada a 10%? Eu prefiro a de chip com 40%. Porque o produto é mais aquecido. O produto tem mais força de mercado, entende? Então, você tem que analisar a força do produto no mercado. Outra coisa, o giro. Porque tem produto que o giro é muito rápido. Eu conheço gente aqui em Brasília que tem loja de capinha de celular. Tá vendendo pra caramba. Porque hoje o cara deixa de comer, mas não fica sem a capinha no celular. Apesar de ser a capinha de plástico, consideram eletrônico, não é a capa, né? Então, hoje, acessório de celular consideram eletrônico. Concorda comigo? Uhum. Então, tá bom. Esse é um fator importante. Mais um fator importante é a questão da rentabilidade e do desenho do seu projeto. Do desenho do seu projeto. Para fechar essa parte. Vamos lá. Você tinha uma empresa, tirou o dinheiro, construiu uma casa, construiu uma mansão ou fez algum investimento fora e alavancou a empresa, deixou a empresa descapitalizada. Porque você pode alavancar a empresa investindo. Nós temos casos de empresários grandes em Brasília que está investindo muito, abrindo novos negócios. Ele está se alavancando, porque está se endividando. O dinheiro não cai do céu. E temos casos de gente que não abre nada, mas ele tira o dinheiro da empresa. Ele endividou a empresa também. Então, primeira coisa que você olha na empresa é por que ela está endividada? O cara tirou o dinheiro e investiu bastante em imóveis, em negócios, em fazenda e outras coisas. O dinheiro está lá. Eu conheço gente que não deixa R$1 na empresa. Mas o cara tem 400 mil por mês de aluguel. 500 mil de aluguel por mês. Fez bem. Eu conheço gente que a empresa não tem dinheiro. E ele tem uma casa. Se ele precisar vender, já era. E eu conheço gente que a empresa não tem nem R$1 e ele também não tem nem R$1. O que ele gastou foi tudo. Tem de tudo. Então a primeira coisa que você analisa é qual foi o motivo dela estar alavancada. Primeiro ponto. Segundo ponto, ela estando alavancada, o negócio dela é bom? Então, se ela está alavancada, mas o negócio é bom, e ela alavancou porque ele saiu de uma loja para 10 lojas, essa alavancagem é boa. Ela é arriscada, mas ela é boa. Só que você tem que controlar. Porque assim, ó, você vai se alavancando, mas o giro aguenta. Para isso que vem o indicador, que é a maior ferramenta de metria para essa área, é o que se chama o quê? Fluxo de caixa. Tu tem que olhar o teu fluxo de caixa para o ano que vem, para 2026, 2027, tu tem que olhar. Porque senão lá ele pode travar. Você entende? Entendi. Então, você vê que a pergunta é muito profunda e a resposta, ela até, né, tento ser mais objetivo, mas é complexo. Por quê? Você tem que olhar para um todo. Você não pode chegar e olhar, pô, a empresa do Bolívia está devendo e ela não presta. Não. Ela está alavancada. Por que ela está alavancada? Não, porque ele abriu 10 lojas novas. Opa, foi coisa boa. Mas vamos olhar as DREs. As lojas estão dando lucro? As lojas estão performando? Não. Aí você deu um tiro no pé. Você se alavancou, a loja não está performando. Aí tu tem que pegar mais dinheiro para poder bancar. E aí agora fecha a loja e já assume o prejuízo ou é igual a bolsa, né? Eu continuo com mais prejuízo. Aí você fica naquela dúvida.
Então, você entende a complexidade? Por isso que eu te falo. Quanto mais você estuda isso, mais você entende isso, mais você precisa estar envolvido e entender as essências do negócio. Agora, Alessio, uma pergunta, por exemplo. Muitas vezes ter dívida é bom, né? Tributariamente falando, ou não? Tipo, às vezes para você colocar ela como um passivo, sei lá, e reduzir tua carga tributária e você não usa seu caixa, isso é aplicado nas empresas? Primeira coisa que você tem que ter em mente é o seguinte, Bolívia, muito boa a sua pergunta também. A Selic ela não é baixa. Então, de um lado, nós temos um modelo, né, de penalização, né, bem pesado, que é 20% de multa, né, e mais uma Selic para poder atualizar os seus impostos. Então, se você consegue pegar o dinheiro no banco a 1%, a Selic está maior e ainda tem a multa, eu não oriento ninguém a pegar o dinheiro e deixar de pagar o imposto e investir no negócio. Porque aí entra o grande ponto. Quando que você se endividar para abrir um novo negócio é bom, Bolívia? Quando isso é bom? E eu tenho uma resposta. É simples. Quando a margem de lucro prevista do negócio que tu vai abrir for bem maior do que os juros que você vai assumir. Eu já vi gente, Bolívia, pegar dinheiro a 1% no banco e comprar um imóvel e alugar ele por 0,3. E dizer, não, eu comprei um apartamento, tá alugado. Ele se paga. E outro é meu. E é meu. Ele morre, né? 40 anos de investir. Pior roubada tá aí. Gente, quando o imóvel é seu é outra coisa. Quando ele é seu, né? Porque ele financiado não é seu. Ele é da Caixa. Se você não pagar, ele toma. Você me entendeu, Bolívia, que eu tô colocando? Então, agora vamos lá. Se, né? Vem um CIS da vida. Se você precisa de um capital, tem um objetivo, tem um puto no projeto, e não tem mais fonte de recurso, ninguém dá um jeito de financiar. Aí eu te pergunto, é uma fonte de investimento, de recurso para investimento? Sim. Você pode fazer um planejamento e atrasar ali 1 ano, no máximo 2 anos do seu imposto. Você vai pagar 100 pau de imposto, 50 pau, 50 mil, 24 meses, né? 2 anos vai dar 500 mil. Mais 1 ano, 1.200.000. Dá para resolver a tua vida e você não pegou dinheiro no banco porque você não tinha crédito, porque você estava com o CPF sujo, alguma coisa? Agora, muito cuidado. Porque esse 1 milhão de dívida vira 2. Porque a multa é muito alta, os juros de mora é muito alto, as atualizações é muito alta. E aí eu não aconselho ninguém a fazer isso. Entendeu? Eu não aconselharia, porque tem esse risco. Entendi, Alessio. Já teve alguns momentos da minha vida que tive que comprar empresa, mas acho que eu fui na emoção, era uma agência, não é uma empresa muito grande, uma agência de marketing, mas acho que não olhei para nada disso. Eu entrei na emoção do negócio, que era o marketing, que tá, acho que em alta em todo o planeta. E uma das coisas que na época a gente analisava era que eu não sabia precificar, assim, eu fui nos estúdios que eu vi aí pelo YouTube, sei lá, aula por aí, e aí eu queria comprar a empresa em 5 vezes o lucro, né? Mas não sei, tipo assim, é isso mesmo, assim, que compra a empresa, do lado do investidor, tipo, coloco tanto e em 5 anos vai voltar, é assim? Ou... Na verdade, esse indicador que você está falando, chama-se payback, né? Uhum. Em inglês, pay, que é pagamento, back, ou seja, o pagamento de volta, meu dinheiro de volta, né? Na verdade, olha, historicamente, como que os empresários, aquela turma que é inteligente, né? Porque não confunda inteligência com estudo, né? Isso aqui que eu estou falando não é inteligência. Isso tudo que eu estou falando aqui, eu estou falando de conhecimento. Então, agora, como que os nossos avós, os nossos tios no passado, essa turma rica aí, dominava e sobrevivia no mercado no passado, que era menos complexo? Eles tinham algumas metodologias. Então, essa metodologia de comprar um produto pelo valor de 5 vezes o lucro, tinha essa metodologia. Ela às vezes funcionava, mas para você fazer isso, tu tem que ter a DRE, tu tem que ter um indicador, tá vendo? Qual é o lucro? Se tu não sabe o lucro, tu também não compra. Outra coisa, tá bom, você compra ela só pelo lucro, mas o endividamento? Alessio, mas eu abro uma nova... Acontece muito isso, né? Eu abro um novo CNPJ no lugar e tiro a empresa antiga.
E se a empresa for... Se ela for julgada que ela tem a sucessão da dívida, você pega todo o passivo da empresa. Então tudo é muito arriscado, você não tem indicador, entendeu? Então assim, o que você colocou aí agora, também tem aquela métrica antiga, né? Vai comprar uma empresa, compra ela pelo valor de 3 vezes a venda mensal. Essa é mais conhecida. Se a empresa vende 1 milhão por mês, pode comprar ela por 3 milhões. Eles faziam muito isso no passado. Era batata. A empresa vendia 1 milhão por mês, comprava por 3 milhões. Só que no passado, Bolívia, era quase que impossível a empresa dar prejuízo no passado. Porque os custos eram baixos, as despesas eram baixas, a concorrência era pouca. E se você comprar uma empresa hoje que está vendendo 1 milhão por mês e ela está gastando 1 milhão e 100 por mês, ela não está dando 100 mil de prejuízo? Aí tu compra ela por 3 milhões, 3 vezes o valor, tu vai comprar? E se ela estiver devendo? Então entenda, eu respeito demais. Se existe uma pessoa, humildemente, bem conceitual, profundo, mas que respeita demais os nossos ancestrais, a nossa turma aí dos ditados. Qual é o ditado que não é verdade? Todos eles, para mim, é uma fonte de conhecimento. Só está abaixo, para mim, da Bíblia. Para mim, o ditado é a voz de Deus. Só está abaixo da Bíblia. Mas tem um detalhe. O mundo mudou. Os ditados foram construídos em um outro mundo. Então, o ditado é igual a essa questão. Vou comprar uma empresa. Essa sua aí se ela está dando lucro de 100 mil, compra por 500, se for o lucro anual, quer dizer que em 5 anos você pega o dinheiro. Hoje, para mim, 5 anos, você vai ficar 5 anos trabalhando para esperar o seu dinheiro que você botou voltar? Você faria isso, Bolívia? Na época, sim. Hoje, Bolívia, qualquer investimento acima de 2 anos e meio, 2 anos, é péssimo. Imagina você botar hoje 1 milhão no negócio e esperar mais do que 2 anos e meio, esperar 3 anos, 4 anos para receber o seu dinheiro de volta. A não ser quando você tem muito dinheiro, aí sim. E o negócio que você está botando é muito bom. Então depende muito da situação, entende? Entendi. Tem uma época que eu estudava esse trem aí a galera... Claro que acho que empresa de bolsa de valores talvez seja um pouco de, sei lá... Eu li um livro sobre investimentos lá, do jeito Barsi de investir. O Barsi lá, um grande investidor e tal. Aí ele indicava quando, entre um dos indicadores, né, era um payback abaixo de 6. 6 o quê? Anos? Aham. Para mim 6 anos é muito, né? Para esse negócio médio, 6 anos é muito. Agora... Depende muito, como eu te falei, né? Tem que lembrar também, Bolívia, que investimento ele leva em consideração os 2 lados, né? Você tem um lado de onde é investido e o lado do investidor. Se você é um bilionário e pega ali 1 milhão e faz um investimento, 10 anos para você é ficha. Tá bem investido, o negócio tem futuro, beleza. Agora, se você tem só 1 milhão e pega esse negócio e põe num investimento que vai demorar 3 anos, 4 anos, 5 anos para ter um payback, ele é ruim, porque você precisa de uma coisa mais curta. Varia muito também de acordo com o investidor. E também o risco, né? De tipo assim, quando você está numa empresa menor, porque, por exemplo, investir um Itaú da vida, numa Tesla da vida... Não Tesla. Um Itaú, Banco do Brasil, são investimentos teoricamente mais seguros, né? Do que você se enfiar numa empresa, às vezes, que às vezes não tem uma auditoria... Às vezes não tem um contador bom, sei lá, que te apresenta os números com transparência e tudo mais, né? Mas tem hoje, né? Empresas que fazem essa auditoria. Sim, mas para o médio mercado, a auditoria é muito pouco usada. É? Muito pouco. Porque, na verdade, a empresa pequena, média, ela não adota bem os processos, né? Então, acaba que fica mais no campo mesmo da confiança, no campo de entendimento. Basicamente, mais é no campo da confiança. Você faz o mesmo trabalho que você faz para uma empresa de capital aberto. Só que você faz mais no campo da confiança. Entendi. Mais arriscado, né? Mais arriscado. Bacana. E, aliás, eu acho que a última pergunta, dentro desses tópicos que a gente abordou hoje, que eu acho interessante falar, é sobre, acho que estoque. Porque eu trabalho, por exemplo, numa empresa que ela... Acho que tem que ter apurado isso muito clinicamente que um atacado, né? Quais você acha que são os indicadores chave dentro de um grande estoque de um atacado, de
sei lá, uma indústria de marmoraria, não sei, uma indústria de pães. Quais são os indicadores-chave para esse tipo de negócio? Muito bom, muito bom. Bolívia, esse indicador, né, essa área de análise, ela é muito relevante, muito complexa. Por quê? Dentro do estoque hoje, nós temos, eu diria, os 3 principais que eu gosto muito de olhar que poucos têm. Primeiro, o giro de estoque. Segundo, o índice de perda. Esse aí é danado. Ok? Então, o giro, a perda e a questão de o índice seria de oferta, né? Porque você pode ter, por exemplo, você pode vender hoje na indústria automobilística, por exemplo, nós estamos com um problema, porque todo dia lança um carro novo. Então imagina o cara que vende autopeça, como é que ele vai conseguir ter um estoque de peça de carro hoje? Ele não consegue mais. Entendeu? Porque é tanto carro sendo lançado, então tem esse outro fator. Então vamos lá. Primeira coisa, giro. Não é? Se eu tenho um estoque muito alto e meu estoque gira rápido, porque o problema do estoque não é ele ser, quando se fala de giro, o problema não é ele ser alto. É o custo dele. Então, por exemplo, se eu compro com 40 dias e ele gira com 10 dias, eu posso ter um estoque altíssimo. Como é que você analisa estoque alto? Eu vendo 1 milhão e eu tenho 600 mil de estoque, eu tenho 60% da minha venda está no estoque, no meu giro. Tá entendendo? Só que se eu compro com 40 dias e vendo e giro ele em 10 dias, quer dizer que não tem problema de ser alto. Só que estoque alto eu caio no outro índice, que é o índice de perda. Quanto mais estoque, mais perda. E aí você tem os 2 pontos aí. Se eu compro com 20 dias e eu levo 90 dias para o meu estoque girar, e eu pego o dinheiro no banco a 1%, eu tenho que pegar o valor do meu estoque e aplicar 1% sobre ele. Olha a conta como funciona. De novo, eu compro na sua mão para te pagar esse celular com 20 dias. Mas eu levo 90 dias para poder girar ele. Então, se você me deu 20 e eu recebo com 90, então nós temos 70 dias aí de perda, não tem? Uhum. Se eu pego o dinheiro no banco a 1% para poder financiar meu negócio, eu tenho que botar 2,2 aí em cima de juros. Porque meu estoque está girando lento. Dinheiro parado. Só que estoque baixo, ele tem um lado ruim. Perdão, o lado estoque baixo, ele gira, o giro é baixo, só que por outro lado, a perda é baixa. Concorda comigo? Uhum. Então você pode... Por isso você tem que analisar os dois. É melhor aumentar o meu estoque e pagar um pouco mais de juros, mas meu índice de perda diminui? Ou é melhor baixar o meu estoque, porque o meu índice de perda diminui, mas o meu índice também de giro aumenta. Tem que fazer conta, igual eu te falei, qual é melhor, onde está melhor a fábrica. Então vamos lá, se você tem um estoque de 1 milhão e o índice de perda, quando ele está alto, é 5%, você está perdendo 50 mil por mês. Não é de estoque? Beleza. Se você está com ele alto e está pagando 20 mil de juros, é melhor você fazer o quê? Aí você faz a conta, 20 mil de juros porque o estoque está alto, então eu pago poucos juros. Então você faz a conta, qual que é melhor, os juros ou a perda de estoque? Por isso que de novo cai naquele conceito. Com o indicador, você consegue tomar a decisão. E o terceiro que é o índice de oferta, de SKU, né? de você ter a gama, né? A range de produtos. Às vezes você tem ali a curva ABC, né? Que é muito usada, que você tem que usar ela muito. 80% do que você vende é produto de A, B, C, D, E. Tá ali, mas você tem que investir naquele produto ali. Então, sem esses indicadores de rotatividade, indicador de perda, indicador de range de produtos, você tende a ficar mais no escuro. Agora, imagina hoje nós temos aí em Brasília, por exemplo, muitas redes de negócios. Agora, pensa comigo ali, o tanto de produto que é perdido. Quanto mais produto, mais perda. Então, o estoque mais curto, ele gera um outro problema, que é a logística. Tem a perda da venda. Então, ficar sempre... O desafio é como que eu faço para ter mais produto à disposição do meu cliente, que é o range de produtos, com menos estoque e menos perda. Essa é a equação que tem Essa é a equação que o gestor tem que buscar. Tentar fechar, né? Então, por isso que você viu, você tem que analisar o lucro, tem que olhar para o fluxo de caixa, tem que olhar para o endividamento
E tem que olhar para onde? Para o seu estoque. Como é que o empresário hoje, se ele não tiver essas ferramentas, se ele não sabe o lucro, ele não sabe o endividamento dele, que é a parte patrimonial, se ele não está olhando o fluxo de caixa, não tem um saldo de caixa ali, uma folga de caixa, e ele não controla o estoque dele nesse nível, sem esses indicadores, ele corre um sério risco. Aí ele não tem, não sabe e não aplica, né? Exatamente. Que são exatamente as 3 coisas que hoje a galera que está do outro lado aprendeu, né? Que É ter, entender e aplicar. ter, entender e aplicar. Muito Acho bom. que tendo isso, você vai tomar decisões mais acertadas, você vai conseguir identificar erros dentro do seu processo e fazer aqueles ajustes. Sem isso, já era. Muito obrigado, Alessio, pelo seu tempo, Obrigado a por você. compartilhar seu conhecimento com outras pessoas que estão do outro lado. Para mim foi muito enriquecedor. Tenho certeza que para quem está do outro lado também. Muito obrigado. E você que está aí do outro lado, eu te convido a se inscrever no canal, ative as notificações para você não perder mais conteúdos como este. Ter acesso a este conteúdo de forma gratuita é uma coisa que você não vê em qualquer lugar. Aqui não temos conteúdo raso. Então, ative as notificações, deixa seu like para você não perder mais nenhum conteúdo aqui da UGestor 360.